Comer é uma necessidade de todo ser humano. Mas em tudo sempre é preciso um equilíbrio. Como você tem se alimentado? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase metade da população brasileira se encontra acima do peso. O Brasil passa por uma transição nutricional, que antes era de desnutrição, mas agora já somos contados entre os países onde a obesidade prevalece. Mas quais os riscos que isso causa à saúde? É possível ser obeso, saudável e feliz? A obesidade é determinada pelo IMC, que é igual peso dividido pela altura ao quadrado. Esse valor indica os graus de obesidade. Entre 25 e 30, sobrepeso. 30 e 35, grau 1. 35 a 40, grau 2. Acima de 40, grau 3. Agora nós vamos bater um papo com 3 personagens que viveram ou que ainda são gordinhos e que, graças a Deus, tem muita história para contar sobre isso. A começar pelo Rogério Mundo, apresentador. Ele pesou 270 quilos e fez a cirurgia bariátrica e vai estar contando pra gente a sua experiência. Também Jéssica, cantora católica. Ela já pesou 131 quilos. Também fez a cirurgia bariátrica. E também a Natália, que hoje é modelo plus size e não quer fazer a cirurgia bariátrica. Hoje ela pesa 98 quilos. A minha infância sempre foi muito tranquila, né? Eu particularmente, porque eu já nasci gordinho, eu cresci numa família onde que todo mundo é gordinho, então para mim era natural, aquele universo onde que todo mundo ali era gordinho, quem eu via que era magro, que para mim era bem estranho, era bem diferente. Então a minha infância em si foi bem tranquila, porque eu sempre brinquei do mesmo jeito, sempre curti, mas bem aquele tipo daquela criança gordinha e preguiçosa, né? Eu gostava sempre daquela brincadeira, mais de um carrinho no chão, aquela coisa toda assim, negócio de ficar correndo, não era comigo não. Bom, minha infância, eu nasci gordinha, mas não desenvolvi gordinha, né? Eu engordei depois de uma certa idade devido a várias situações que eu passei na vida, desde a separação dos meus pais. Enfim, há vários fatores que aconteceram, mas nessa época que eu engordei, eu não fiquei deprimida, não tive depressão porque eu era gorda, que acontece muitas das vezes, eu já ouvi falar. Mas eu já via de um problema que eu já vivia e eu era magra. Então, assim, isso foi desencadeando um monte de coisas e aí, no contexto geral, eu acabei engordando. Você estava me explicando que você é considerada obesidade grau 1. Grau 1, isso. Só que você é super bem resolvida com isso. Sim, não foi sempre assim. Uhum. Ao contrário do Rogério, eu era a única gordinha numa família de magros. E assim, eu sofria muito com isso, porque eu era sempre a gordinha, eu era sempre a última escolhida para brincar, porque eu não dava conta de correr. A obesidade ela é multifatorial, existem várias causas diferentes. Nós temos as causas genéticas, sim, que são raras, nós temos as causas comportamentais, que são as mais comuns, que são causas, o indivíduo ele tem uma tendência já de ganhar peso com mais facilidade, não que ele tenha uma doença, não que isso caracterize um distúrbio hormonal, mas o que vai definir se ele futuramente estará acima do peso ou não é o que ele vai fazer com essa tendência que ele tem. Os dados médicos afirmam, né? Quase 50% da população com obesidade tem algum transtorno alimentar. Dentre os transtornos alimentares, o comer compulsivo é apenas mais um. Teremos pessoas com obesidade que nem sempre são compulsivas para comer. Elas têm um potencial genético, mas um estilo de vida inadequado, né? E comem errado às vezes. Mas como elas têm um potencial para ganhar peso, elas podem se tornar obesas. Doutora Bruna, qual é a importância de uma alimentação balanceada para os casos de paciente com obesidade? É muito importante porque a gente já vai cuidando não somente da reeducação alimentar, fazer ele aprender a comer melhor, a quantidade ideal para que ele precisa, necessidades mesmo, porém também tem os casos que a gente já vai evitando, as doenças que ele pode ter futuramente. Desde criança eu nunca tive problema nenhum de saúde, nem colesterol, nem pressão, diabetes, nada, nunca tive nada. Só que era muito peso, né, gente? Era um gordinho infeliz. Era um gordinho infeliz, sempre, sempre. A tendência à obesidade e ao sobrepeso
também é uma realidade entre as crianças. Segundo o IBGE, no Brasil, 1 em cada 3 crianças sofre desse problema. E os fatores determinantes são a má alimentação e o sedentarismo. A parte de criança, a gente não pode cortar tanta caloria porque ela está em fase de crescimento. Então, a gente tem que controlar, ver qual a necessidade calórica que ela precisa por dia, porque provavelmente ela está comendo muito mais do que ela precisa. E a gente calculando o que ela precisa, a quantidade de calorias por dia, a gente monta uma dieta em cima disso. Uma mãe que já engravida obesa, essa gestação é uma gestação de risco. Oferece risco, sim, oferece risco para a criança. Não só durante a gestação, mas no pós-parto também. O bebê pode ter algumas alterações logo após o nascimento relacionado a esse ganho de peso. Inclusive, ele pode também ser um bebê com peso acima da normalidade. Má alimentação, baixa qualidade de sono, falta de atividade física, compulsividade e propensão genética são alguns dos fatores que fazem com que a obesidade cresça cada vez mais e se torne porta de entrada para outras doenças. Obesidade é uma doença, é uma condição, já é uma característica da pessoa? O que é a obesidade? A obesidade é uma doença multifatorial, né? E é uma condição também, né? Hoje a gente usa muito para suavizar o estigma das doenças crônicas para a pessoa que porta, não falar diretamente assim, obeso, né? A gente usa a pessoa com obesidade. A partir do momento que ela foi diagnosticada, o paciente ganhou mais uma doença, ou se ele é saudável, se ele tem só obesidade, essa é a doença que ele tem. Já que ela é uma doença, como que a gente pode falar de um obeso saudável? Na maioria das vezes, o paciente ele tem obesidade e tem outras doenças que acompanham essa obesidade. Sim. Mas, com uma frequência muito menor, o paciente tem todos os seus exames normais, tem toda a propedêutica Sim. de doenças dentro da normalidade, mas ele tem um peso elevado para a altura. Então, ele tem apenas obesidade, ele tem uma doença, e essa obesidade ainda não o predispôs a várias outras doenças. Eu desenvolvi várias doenças, na verdade, tá, gente? Existem essas coisas que vêm junto, né, com o fato de você engordar. Eu desenvolvi essas doenças e por isso eu precisei tomar essa decisão de fazer... Então a bariátrica, no seu caso, foi uma questão de saúde? Saúde, foi por isso, porque se eu não fizesse, eu tinha que fazer uma escolha, eu era nova. Quando a gente fala de uma doença multifatorial, implica que essa doença envolve o psicológico, o biológico, o social. Então, não tem como a gente dissecar isso e dizer que foi puramente isso, né? Porque fatores emocionais funcionam como gatilho para o que aquele corpo tem como vulnerabilidade. E a obesidade é que nem uma dependência química, né? Às vezes o povo pensa que um dependente químico ele só está nas drogas, só está no álcool porque quer. Não é uma doença, de verdade. Ser gordo e ser saudável, ok. Mas tem pessoas que, diante de algum momento de depressão, de sofrimento, sempre vai buscar refúgio na comida. A comida se torna uma fuga. Acaba se tornando uma fuga. Quer dizer, para todo mundo, querendo ou não, a gente acaba descontando na comida, né? Agora, para quem já tem a tendência da obesidade, Exatamente. Isso se agrava mais ainda, né? Exatamente. Então, uma pessoa não fica obesa porque ela quer. Ela tem condição, potencial genético também para isso. Então, mas assim, é uma tendência nossa como pessoas, né? De nós procurarmos fugas para todos os nossos problemas. Sim. E a comida sempre é uma dessas grandes fugas, né? E como que a gente trata na terapia essa questão de conscientização de que ali está sendo uma fuga? É um processo delicado, às vezes longo, né? E importante, porque a primeira coisa é a pessoa perceber isso, né? Ela localizar como que é o funcionamento dela, o repertório de comportamento alimentar dela. Existem doenças que elas se tornam presentes porque ela tem como causa comum o aumento de peso. Né? Agora, essas doenças, elas podem aparecer também em pacientes que são saudáveis do ponto de vista de peso. E existem também obesos
que não têm essa doença, que é mais comum o paciente quando ele se coloca na condição de sobrepeso, ele já está predisposto a algumas doenças e essas doenças podem aparecer de acordo com a evolução dessa obesidade. Ela é um predisponente a várias outras patologias, diabetes, hipertensão, problemas articulares, apneia do sono. Então, a obesidade por si só, ela já é uma doença. Estar obeso não é ser obeso, é apenas uma condição em que a pessoa se encontra. E como toda condição, isso pode ser mudado. E para isso existem diversos recursos, e um deles é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é a redução de estômago, é aquela que os pacientes chamam de cirurgia de redução de estômago. Na realidade, ela é a cirurgia bariátrica e metabólica. Eu vejo hoje a bariátrica como apenas mais uma das opções para que o indivíduo consiga o seu objetivo dentro da parte médica. Sim. Eu relutava às vezes em fazer a cirurgia, porque eu falei assim, gente, eu não quero chegar a ficar magro. Não que a questão de perder uma identidade até do Rogério Mundo por causa disso, mas é porque realmente eu amo ser gordo, sempre amei ser gordo. Só que eu cheguei num limite onde que estava me prejudicando até com os eventos, né? Eu às vezes vou para algum palco apresentar horas de evento e no final do evento eu estava morrendo de dor no joelho por causa do peso. Eram 270 quilos, então é muita coisa. Então depois dessa cirurgia foi principalmente por causa do joelho e também para não vir problema depois, que aí eu fiz a cirurgia e hoje em dia já é outra coisa. E olha que eu ainda estou emagrecendo, ainda tem muito para emagrecer. Porque a cirurgia também não tem o objetivo de colocar a pessoa magra, né? Na verdade, se uma pessoa tinha um grau de obesidade 3 e ela fica com obesidade grau 1, ela ainda está no que se denomina obesidade, mas para ela teve um resultado muito benéfico. Já foi fantástico o que aconteceu, né? Isso. E ela tem, sim, uma grande satisfação com esse novo corpo. Eu tinha 23 anos, a bariátrica nessa época, em 2006, era novo, né? Era uma coisa... A minha cirurgia ela era uma cirurgia agressiva, que é a FOB Capella, que é aquela que faz mesmo corte, que tira um pedaço do órgão e tal, coloca um anel. Então era tudo muito agressivo para mim naquela época, na idade. Sim, hoje no Brasil existem vários tipos aprovados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O sleeve, que é o grampeamento, que é a gastrectomia vertical, onde a gente faz o grampeamento do estômago. Existe o bypass, que é a mais usada hoje no Brasil, que é além de grampear o estômago, a gente vai fazer um desvio no intestino, que é uma cirurgia metabólica, duodenal swift, que é outra técnica, banda gástrica. Então, existem técnicas que são aplicadas em cada caso. Isso seria uma escolha do cirurgião com o paciente logo antes da cirurgia. Hoje, a cirurgia, até a que eu fiz, é um procedimento muito mais simples do que a Jéssica fez, que era muito mais agressiva. A que eu fiz hoje em dia, elas são apenas alguns furos que faz na barriga. A recuperação da Jéssica, que levou, sei lá, 2, 3 meses com relação à alimentação, a minha foi em semanas. Em 1 ou 2 semanas eu já fui mudando a alimentação. E depois que faz a cirurgia, quais são os tipos de alimento que tem que apagar da lista da pessoa? Existe? Depende de qual tipo de procedimento que é feito. No balão intragástrico, a gente pede para retirar folhas, algum no começo um pouco de doce, porque pode ter algumas síndromes de Dopp, que a gente fala que é o pico, a insulina muito elevada, mas depois a gente vai reabilitando a pessoa voltar a comer isso tudo novamente. A cirurgia bariátrica, a gente começa com dieta líquida, dieta pastosa, dieta branda. São aquelas dietas para o estômago, porque ele está muito machucado, né? Que foi um procedimento bem agressivo dentro do estômago. Depois ele vai reabilitando como se fosse cuidando mesmo, voltando ao normal. Independente da cirurgia bariátrica, eu vejo a bariátrica como uma excelente opção, desde que ele tenha passado por um processo, ou seja, existem etapas que devem ser cumpridas. Para que esse paciente seja submetido, ele tem que vir de uma falha do tratamento clínico. Ele não é simplesmente aquele paciente que nunca tentou nada e vem
e fala assim, eu quero operar. Não, ele tem que ter tentado o tratamento clínico durante um período anterior, o recomendado é de 1 a 2 anos, pelo menos, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento com endocrinologista, acompanhamento nutricional e psicológico, que são importantíssimos, porque qualquer método ele só vai funcionar se o paciente fizer uma reeducação alimentar e mudar a cabeça, que é a relação que ele tem com a comida. A gente consegue, antes da cirurgia, perceber quem tem estrutura emocional para aceitar a sua condição pós-cirúrgica ou não? Isso acaba sendo uma incógnita, até mesmo para o profissional e para o paciente. Isso tem que ser bem avaliado, né? Por isso que o ideal é que a pessoa comece a fazer os exames, a preparação, esse tratamento interdisciplinar, pelo menos 6 meses antes da cirurgia. Mas é importante fazer um acompanhamento porque é uma mudança muito drástica. Principalmente hoje em dia, que o processo da minha cirurgia, o emagrecimento é ainda muito mais rápido. Então tem pessoas que depois que fazem a cirurgia não se aceitam, né? Na hora que se vê no espelho não se identifica. Vários pacientes chegam ao consultório desejando a cirurgia bariátrica. E qual que é o papel do médico? O papel do médico é fazer uma avaliação daquele paciente e ver se realmente, naquele momento, a cirurgia bariátrica está bem indicada para esse paciente ou não. A gente sabe que precisa de uma terapia, de acompanhamento com o profissional da psicologia, tanto no pré-operatório como no pós-cirúrgico. Isso. Como que acontece esse acompanhamento? O que precisa ser trabalhado com esse paciente? Que tipo de conscientização? A primeira coisa é qual é o objetivo dela, o que faz com que ela esteja buscando essa cirurgia, né? Então isso é um dado fundamental, né? Outras questões são quais são as expectativas que ela tem acerca da cirurgia, sobre a cirurgia, né? Qual que é o nível de idealização que ela está pondo nessa cirurgia. Então é um trabalho muito psicoeducativo nesse sentido, dela conhecer os tipos de cirurgia, qual a técnica que vai ser mais adequada para ela. Isso, ela entender esse tipo de cirurgia que ela está fazendo e compreender que a cirurgia é apenas uma ferramenta de auxílio, uma ferramenta legal e importante, mas que vai depender muito dela os resultados. Então, a questão dela com a imagem, né, com a autoimagem é importante ser trabalhada, né? As expectativas reais, né, sobre as mudanças que aquele corpo vai passar, até sobre, porque se tem uma finalidade estética, a cirurgia talvez nem sempre vai ter esse bom resultado, porque perde-se muito peso, tem uma flacidez, né? Então é importante saber as reais expectativas dessa pessoa com relação à cirurgia. É engraçado porque um dos motivos que demorou o meu processo, porque eu procurei o hospital em 2005, no final de 2005, e operei no final de 2006, né? Foi 1 ano de preparação. E dos requisitos era ter um acompanhamento com o psicólogo, porque eles tinham que me preparar para tudo, né? Assim, são várias coisas que a gente ouve, né? Enfim, tinha aquelas reuniões com várias pessoas que já tinham feito as cirurgias e tal. E é importante porque muita gente pensa só assim, na Jéssica magrinha hoje. Ninguém sabe o que eu passei do dia que eu deitei na cama para fazer a cirurgia na maca, para chegar a ser magrinha hoje e estar bem com o meu corpo hoje. Então, assim, o processo de emagrecimento, depois que eu fiz a cirurgia, eu continuei fazendo o acompanhamento com o psicólogo, porque realmente o corpo ele sofre uma alteração muito brusca. É uma cicatriz no meu caso, né? Porque na dele não tem. Mas no meu caso é uma cicatriz que você vai levar pro resto da vida, não vai sair, né? E com isso, as consequências, no caso do Rogério, as plásticas que ele, graças a Deus, eu não precisei, eu optei por não fazer também. Né? Eu poderia ter feito, mas eu achei que, enfim, do jeito que para mim tá bom, né? Mas é muito importante esse acompanhamento para aceitação, porque de repente você se via de uma forma, aí na hora que você olha no espelho, você vê
Tipo assim, você vê aquilo e fala, nossa, mas não era aquilo que eu pensava. Porque todo mundo pensa que vai emagrecer sarado, né? Que vai emagrecer já vai ficar na forma, né? Não, não é assim. Fica pelanca, fica estranha, as roupas, enfim, é um processo. A roupa não serve, né? A roupa não cai bem, você tem que ficar escolhendo que tipo de roupa que não vai ficar, tipo a dobrinha aqui caindo. Enfim, é um processo muito lento, no meu caso foi bastante lento. E assim, você tem que ter mesmo uma pessoa ali para te falar, Jéssica, calma, que vai ser assim e logo vai passar. Porque senão você fica neurótico de novo, aí você entra para o mundo obscuro de novo e enroda de novo. Quando você contextualiza bem a situação desse paciente e coloca o que realmente importa em termos de saúde, esse paciente, ele aceita. Na maioria das vezes, ele aceita a recomendação médica, que é uma recomendação baseada no melhor em termos de saúde para ele. Mas as pessoas elas têm que ficar atentas porque é uma cirurgia, é um benefício? Mas são várias consequências. Eu estava conversando com as meninas antes, assim, são muitas coisas que a gente passa que às vezes eu falei, foi com você, né, que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito a cirurgia. Não teria. Porque hoje, eu acho que por eu ser mãe hoje e o fato da cirurgia ter desencadeado um motivo que me atrapalhou na amamentação, aí eu tenho certeza. Eu já pensava nisso antes. Falava, poxa, gente, se eu tivesse me esforçado um pouquinho, se eu tivesse tido um apoio, se eu tivesse tido um amigo que conversasse, se a família tivesse, né, tipo, não, vamos tentar de outra forma. Beleza. Não. Eu fui e fiz, o médico falou, você faz ou daqui a um tempo você não vai ter joelho para caminhar mais, vai ficar na cadeira de rodas. Foi isso que o médico falou para mim. Chegou a realidade. Né? Tipo, você tem que emagrecer. E depois que eu operei, para você ver, eu operei em 2006, eu conheci o meu atual marido hoje em 2009. 3 anos sozinha. Porque eu não me aceitava. Por mais que a gente faça o tratamento psicológico, legal, mas aí na hora que você pensa, poxa, aí na hora, será que ele me apertar aqui, você vai sentir que tá estranho? Como é que eu vou explicar pra ele que eu fiz cirurgia? Então, assim, e foi engraçado, porque quando eu conheci o meu marido, e aí eu comecei a namorar, e meu pai ficava em cima de mim. Você já falou pra ele que você fez redução de estômago? Aí eu falava, não, pai. Ele, Jéssica, você tem que falar pra ele. Eu falava, mas é uma curiosidade minha. Por que o dizer que fez cirurgia seria tão importante? Exatamente porque, tipo, será que aquele cara vai aceitar a minha filha? A preocupação do meu pai, eu acho. Será que ele vai aceitar minha filha que era gorda e agora tá magra, com o corpo todo? Porque ele acompanhou o meu processo, ele sabia da realidade. Eu, antes de engordar, eu já tinha esse complexo. Né? Eu achava que eu era feia, né? Enfim, eu era meio perdida nessa questão. E aí eu levei, acho que 5 horas. A gente conversou durante 5 horas e aí no final ele, mas o que você quer me contar, Gé? Eu falei, eu queria te contar que eu era gordinha, que eu fiz uma cirurgia, aí eu contei toda a história. Aí ele virou pra mim e falou, e daí? Não é? É o que eu ia falar, falei assim, poxa, aí né? eu Qual falei, que é a importância disso? Aí eu fiquei sem graça. Aí eu falei, poxa, ele me aceita e eu não me aceito. Aí acabou, aí que eu comecei a mudar a concepção. Você começou a se aceitar no momento que você se percebeu aceita por aquele que você amava. Isso, exatamente. Que às vezes, muitas vezes isso, né? Porque a gente fica naquela dependência do outro, às vezes, né? E quando você se olha no espelho e não se sente satisfeito com o que vê? É possível fazer as pazes com a sua autoimagem? Não foi sempre assim. Ao contrário do Rogério, eu era a única gordinha numa família de magros. E assim, eu sofria muito com isso, porque eu era sempre a gordinha, eu era sempre a última escolhida para brincar, porque eu não dava conta de correr. Então, assim, sofri bastante, mas foi um processo. Há muito pouco tempo mesmo, foi que eu me aceitei do jeito que eu sou, e que eu sou assim, eu me exercito, eu procuro me alimentar melhor. Mas assim,
aceitação mesmo de que eu sou gordinha e eu tenho que me sentir feliz assim, é de pouco tempo. Assim como a gente diz que não existe uma única causa para a obesidade, também a gente não pode dizer que existe um único fator para se emagrecer e que esse fator seja a condição como eu me relaciono com o meu corpo estético, físico, imagem, né? Então é importante essa pessoa ter um processo psicoeducativo, ela perceber que apesar dela se sentir bem com o corpo dela naquele momento, ela corre riscos, porque progressivamente aquele peso, com a idade, com o envelhecimento, com o metabolismo modificando, ela pode vir a ter problemas sim, de pressão alta, uma condição de diabetes, né? Então isso é um fator que faz com que ela busque o quê? Saúde. E ter saúde dá trabalho. Esse é o grande lance, né? Você mesmo falando que quer ser um gordinho ainda, você não quer emagrecer. Eu não quero ficar muito magro. Mas, e aí onde que tem que ter um trabalho todo psicológico em relação a isso? Porque depois que eu fizer minhas cirurgias plásticas, com certeza eu vou mudar totalmente. E pode ser que eu fique esse magro que eu não quero. Mas aí eu tenho que, tipo assim, ter esse acompanhamento psicológico para poder entender que isso é um processo que é feito. E aí, não é só fazer isso também antes da cirurgia. Após a cirurgia, é muito importante continuar com esse acompanhamento. E o acompanhamento psicológico não é nem só com relação à cirurgia, né? Até, principalmente com relação à Natália, que tem esse trabalho plus size, porque na vida da gente fica sempre com altos e baixos. Eu acho que um acompanhamento psicológico valeria para todo quanto é tipo de pessoa, né? Eu cheguei a fazer terapia uma época porque eu queria perder peso e eu achava que era tudo coisa da minha cabeça, que eu comia porque eu estava triste, porque eu estava feliz, porque eu estava alegre, que eu estava passando alguma coisa. E aí, assim, ela foi me ajudando a tratar várias coisas, mas a gente acabou descobrindo nessa terapia que não era triste ser gordinha, entendeu? Que eu podia me aceitar assim até que foi uma coisa muito boa. Mas o maior aliado é o exercício físico, que junto com uma alimentação adequada nos devolve qualidade de vida, diferente da obesidade e dos riscos que ela traz. Mas não dá para ter moleza não. É preciso muita disciplina, determinação e muito esforço. A atividade física hoje é uma coisa mais importante hoje para o processo ao combate à obesidade. Nela podemos evitar doenças cardiorrespiratórias, como colesterol alto, e doenças como pressão arterial também, quem tem pressão alta, né? O professor tem que estar sempre acompanhando o aluno, né? A atividade é uma coisa séria, o aluno pode machucar, dependendo da atividade que ele for fazer, acarreta uma lesão, isso aí acaba sendo um processo que ele vai levar para a vida toda essa lesão aí. Então sempre é bom ter um acompanhamento médico, um acompanhamento profissional aí. Para nunca desistir do seu objetivo e falar que o caminho certo é sempre a atividade física e para ter uma melhor qualidade de vida. Eu e a Natália mesmo, a gente vai na academia de segunda a segunda. Domingo a gente está na academia. Domingo, então é algo que surpreende as pessoas e tem um preconceito lá dentro mesmo, porque na academia você só vai ver sarado. Aí vocês vê dois gordinhos chegando em pleno domingo e feriado para poder malhar. E feliz. É possível sim ser feliz independente do seu peso, mas é imprescindível hábitos saudáveis para que você possa ter uma qualidade de vida. Não desanime, você consegue, siga em frente e alcance os seus objetivos.